Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, tô gravando esse vídeo logo após o final de Corinthians 1 Flamengo 2, então obviamente eu não tô num bom humor assim, pode-se dizer, mas vamos falar um pouco do que foi esse jogo, que foi um grande jogo, a verdade é essa, especialmente olhando mais a ótica do Corinthians, né, até como torcedor. Vamos lá falar um pouco mais um Corinthians que enfrentou o Flamengo. Assim, a verdade é que esse era aquele jogo que assim, eu já esperava a derrota, eu não tava esperando que fosse vencer. Só que é aquilo que irrita pra caramba. É aquele jogo que você sabe que a chance de perder é grande, mas o time consegue criar uma situação onde a vitória esteve na mão dele. O Corinthians teve muitas chances de vencer hoje. E consegue perder da maneira mais estúpida e irresponsável possível. Isso deixa qualquer torcedor pé da vida, porque era um jogo que você não estava tendo expectativa. Do nada você vê que dá pra ganhar e o time consegue perder mesmo assim. O Corinthians não vence em casa desde maio. Pô, inaceitável, 7 jogos sem vencer em casa, mais um resultado inaceitável. Um Corinthians que tem a sorte de ter 4 times hoje muito abaixo dos demais. Essa é a grande sorte do Corinthians, porque é campanha de briga contra o rebaixamento, a verdade é essa. Mas só não está de fato brigando porque tem 4 equipes que estão abacalhando no campeonato. Mas se continuar desse jeito, uma hora elas chegam, né? Mas o grande problema também foi perder para o Sport. Se ganha do Sport, ia para esse jogo mais tranquilo, mas como não foi, o Corinthians deu uma resposta, principalmente no primeiro tempo, principalmente os 30 minutos, 35, uma atuação que há tempo você não vê do Corinthians. O Corinthians se impondo, um Corinthians numa intensidade altíssima, marcando a pressão, sufocando o Flamengo, que entrou mais ligado, mas sufocando o Flamengo de uma maneira como poucos times conseguiram fazer com o Flamengo no ano. Começou o comando do Felipe Luiz, uma linha bem alta, muita marcação-pressão, e quando roubava a bola, você era um time muito vertical, explorando muito o fato do Flamengo jogar com linha mais adiantada, você ter Guinegão e principalmente o Yuri Alberto, são 2 atacantes que atacam bem as costas da defesa, e o Breno Bidon, principalmente acionando ele ou o Maicon, explorando também as subidas do Matheus Bidu e do Mateuzinho, e muitos desses lançamentos, essas inversões, buscando o ala nas costas da defesa. Cara, no primeiro tempo, irretocável. Não, os primeiros 35 minutos, muito bem, defensivamente, conseguindo sofrer pouco, conseguindo conter o Flamengo, e sufocando toda hora a chance, finalização, e não faz o gol. E muito por culpa do Yuri Alberto. Né? Ele é o grande culpado da derrota, a verdade é essa. Hoje o Corinthians perdeu, é culpa do Yuri Alberto, independente do gol que ele fez no segundo tempo. O que ele faz no pênalti é uma tremenda sacanagem, é displicência, é falta de noção. É só mais um exemplo de como esse é um elenco que é totalmente displicente, de como é um elenco que falta mais noção de realidade em alguns momentos, um elenco que tem uma autoestima elevadíssima e que não entrega um futebol de acordo com isso, cheio de jogadores que eles não têm a qualidade que eles acreditam ter. Se eles tivessem, tudo bem, mas eles não têm. Esse é um problema muito grande. E esse é só mais um exemplo disso, como foi a acabadinha do Memphis contra o Mirassol, e como é em diversos momentos a atuação do Corinthians contra o Juventude, contra o Sport, a postura completamente patética de quem como fosse vencer o jogo a qualquer momento, as tomadas de decisões erradas, aquela firula desnecessária, um toque de letra sem necessidade, de jogadores que nem têm capacidade para isso, tentativa às vezes de uma bicicleta, de um chute fora da área que o cara nunca acertou na vida e ele acha que vai acertar do nada, né, como se tivesse qualidade para isso. É o time estar ali perdendo no final do jogo e tentar um domínio de letra, que é o caso do Ranieri. Se o Ranieri soubesse fazer aquele domínio, ele não estava no Corinthians, ele não estava no futebol brasileiro. Ele não tem qualidade para fazer aquilo, ele nunca fez aquilo. Ele achou que ele ia conseguir fazer um Corinthians e Flamengo com o time perdendo em casa. É esse tipo de lance. E esse elenco mostra isso faz tempo. Já mostrou isso na primeira fase do Paulista. O título paulista acaba apagando um pouco isso e vem mostrando isso constantemente no brasileiro, já que está claramente com foco na Copa do Brasil. E como o brasileiro você não está lutando contra o rebaixamento, que tem 4 times piores, é um elenco que claramente está levando a competição a banho-maria. Sem aquela importância toda, sem se importar muito. E, como eu disse, é um elenco que tem uma autoestima elevadíssima e que entrega um futebol baixíssimo. O que não falta nesse time do Corinthians é o famoso feio empoderado. É o jogador que nem é tão bom assim, mas que se acha craque. E hoje foi só mais um exemplo disso. Essa acabadinha do Yuri Alberto é um lance de quem está completamente fora da noção, fora da realidade, que parece o normal dentro desse elenco do Corinthians. Um elenco que parece que não entende o contexto, que não entende a realidade, que acha que às vezes vai ganhar jogos só porque acha que tem qualidade para ganhar jogos sem se esforçar. E não é a realidade disso. E pior que isso, depois acontece com o Roberto, que já aconteceu, por exemplo, contra o Palmeiras na Copa do Brasil, aconteceu outras vezes, que ele comete um erro, perde um gol que é inacreditável,
e ele se acaba no jogo. Ele perde completamente a confiança, fica todo medroso quando tem oportunidade. O lance que ele chuta em cima do Rossi é claramente alguém que estava com medo e sem confiança. Ele não tenta sequer tirar do goleiro, ele nem levanta a cabeça, ele nem percebe que o Guinegão estava entrando do lado dele. Ele podia rolar pro Guinegão com o gol aberto para ele fazer o gol. Não consegue perceber nada disso porque estava com medo. O lance seguinte também, que ele leva a bola demais, carrega a bola demais ao invés de finalizar. É o erro que a gente já viu o Roberto cometer um monte de vezes, especialmente na fase ruim, que é tá sem confiança, dá sempre um passo a mais, dá sempre um toque a mais, na hora de finalizar no gol, só chuta em cima do goleiro, não tenta tirar, não tenta, às vezes, cavar por cima, também que agora a gente percebeu que fazer cavadinha não é o forte dele, mas nem isso, ele só chuta só pra se livrar e torce pra bola entrar. O segundo gol também, foi uma bela jogada, um gol que ele fez, uma bela jogada ali em cima do Léo Ortiz, mas é o famoso, ele abaixou a cabeça e chutou. E deu sorte que a bola entrou. Simplesmente isso. Ele fez, inclusive, o mais difícil, perdeu os mais fáceis, mas, cara, o Corinthians fez o primeiro tempo ótimo, aqueles 65 minutos, era pra ter saído com uma vantagem, não da vez de um, de dois gols, mas não saiu por culpa do Yuri Alberto. Ele afundou o time hoje, ele é o grande culpado pela derrota. Falando em alguns destaques positivos, no geral, antes de entrar no segundo tempo, o João Pedro choca muito bem. Ele não é a primeira vez que ele faz um bom jogo quando entra, né? Desde essa parada pra Copa. Merece mais minutos, merece mais oportunidades como titulares, foi bem defensivamente, em alguns momentos consertando cagadas de outros jogadores na defesa, especialmente o Gustavo Henrique, que hoje foi muito exposto. Não fez boa partida, só ficou. E ele tomou um cartão amarelo cedo, foi pior ainda. Porque ele é um zagueiro mais lento, o Flamengo explorou muito isso, muito essa lentidão dele. Contra o Bruno Henrique, contra a Plata, contra um ataque rápido do Flamengo. E o Tchoca fez uma boa partida em alguns momentos, tendo que consertar o problema dos outros, foi bem defensivamente. Mateuzinho, nossa, o segundo tempo do Mateuzinho foi horroroso, mas assim, no primeiro tempo vale destacar o Maicon. Maicon sendo mais ativo defensivamente, algo que faz falta com o Maicon. Né? Acho que o primeiro tempo de hoje só mostra como o Maicon, em alguns momentos, pode entregar muito mais sem bola do que ele entrega. Ele tem que ser cobrado mais por isso, mais intensidade, né? Se mostrar mais. E, claro, temos que falar de Matheus Bidu, que no primeiro tempo incrível, maravilhoso com bola, mesmo em alguns momentos mais isolado no lado esquerdo no ataque, conseguindo criar jogadas, conseguindo manter a posse, mais uma ótima atuação dele. E, claro, para mim, os dois principais destaques, dois jovens da base, inclusive. O Guinegão, que, cara, é impressionante, ele não tem nem 20 jogos como profissional, mas a maturidade que ele demonstra, a calma na hora de tomar decisões, a inteligência para se movimentar em campo, para se oferecer como opção, é impressionante. E assim, ele não tem nem 20 jogos em 20 jogos como profissional. Quem parecia ser o atacante experiente da dupla hoje era ele, não o Roberto. Guinegão calmo, muita personalidade, sempre se entregando muito sem bola, com a bola no pé muito tranquilo, se movimentando bem, abrindo espaço para o Roberto. E hoje mostrando também uma versão que a gente não tinha nem visto ainda, que é uma versão mais passador. Ele dá um bom passo para o Roberto, ele clareando bem o jogo, sendo muito inteligente. Cara, é um caso sério. Essa toada é um jogador que infelizmente não deve ficar muito tempo no Corinthians se continuar nesse processo. Porque parece que a cada jogo ele vai colocando mais coisas dentro do seu estilo. Além da finalização, além de atacar bem o espaço, a leitura de posicionamento, capacidade de passe e se enfrentando um time como o Flamengo. E temos que falar de Breno Midon, para mim o melhor do Corinthians em campo. Pô, o primeiro tempo dele é um espetáculo. Isso que é o lado direito, né? Nem onde ele se sente melhor. E mesmo assim ele jogou muita bola. Assim, eu acho que poucos jogadores de meio campo conseguiram ter uma atuação neste ano contra o Flamengo como o Breno Milon teve. Dominou completamente aquele setor, especialmente o Saul, que vinha jogando muita bola no Flamengo, assim, acionando os atacantes, deixando o Yuri Alberto em boas condições, o Guinegão, sobrevivendo à pressão, mantendo a posse, e assim, sem bola também, marcando muito bem, cobrindo às vezes até o Mateuzinho. E primeiro tempo muito bom. Enquanto ele teve pernas, foi de fato o melhor jogador do Corinthians. No final, até pelo quanto que ele se doou, teve que fechar espaço e tudo mais, acabou cansando, mas pô, partidaça dele. É inacreditável que tenha torcedores que não gostem do Breno Midon. E assim, contra o Sport ele já tinha sido o melhor time, contra hoje ele também foi o melhor time novamente. E, né, falta o restante ajudar. A gente tem um Corinthians que no reta final do primeiro tempo começa a ceder mais espaços, até porque normal não conseguiu manter o ritmo e cai de patamar, começa o Flamengo a crescer também por méritos do Flamengo, começou a achar mais o Arrascaeta, até porque o Flamengo começou não só a encontrar mais espaço nas costas do volantes, como também começou a explorar mais a lentidão do Gustavo Henrique. Isso também foi muito chave no segundo tempo. O Flamengo explorando mais, fazendo com que o Gustavo Henrique tivesse que sair mais ali do centro da área, ter que se movimentar, isso é mais difícil para ele, ainda mais encarando o Bruno Henrique. E o Felipe Luiz foi muito bem não colocar o Pedro, porque o Pedro era
É uma combinação ideal para o Gustavo Henrique. Você tem um centroavante ali mais fixo, que não exigisse dele tanta movimentação. E o Felipe Luiz foi muito bem em colocando o Bruno Henrique titular e depois, ao sair o Bruno Henrique, colocar o Plata, outro jogador de velocidade. Isso fez muita diferença. E o Corinthians teve muito problema a partir disso, porque ele não conseguia subir tanto a linha, porque se subisse, o Gustavo Henrique ficava muito exposto. E a partir do momento que não conseguia subir muita linha, isso gerava muito espaço ali nas costas dos volantes, que era justamente onde o Arrascaeta começou a desfilar em campo. E se o Corinthians não conseguisse pressionar a saída de bola, matar a jogada no início, o Flamengo conseguia encontrar esse espaço e avançar. Foi assim na reta final do primeiro tempo, foi assim também no segundo tempo. Onde o Flamengo muito melhor, o Corinthians não conseguiu mais ter força para pressionar, acho que o Dorival até podia ter mexido mais cedo, e um Corinthians que no segundo tempo assinou o empate. E depois do gol do Yuri Alberto, claramente tentou levar o empate até onde deu. E, cara, aí entra pra mim um pouco de crítica do trabalho do Dorival, porque ao mesmo tempo que teve mérito na estratégia inicial, da pressão e tudo mais, tem demérito no sentido de que a incapacidade que o Corinthians demonstrou de defender no próprio campo é preocupante. O Flamengo conseguia mexer, envolver a defesa do Corinthians com muita facilidade no segundo tempo. Muita facilidade mesmo. Isso sim é preocupante, que isso aí também entra na questão de organização defensiva, a dificuldade do time de preencher espaço, de como parece em vários momentos um bando de barata tonta correndo pelo campo, tentando fechar, tentando bloquear o ataque do Flamengo. O segundo gol, na verdade, até demora para sair, já era para ter saído bem antes, o Flamengo já merecia virar, e o Corinthians só tentando sobreviver em busca do empate. E aí, assim, as opções do Dorival também não ajudam, né? O elenco do Corinthians tem várias limitações? Tem. Você olha o banco do Flamengo, você tem o Plata saindo, Luiz Araújo, que fez o gol, esse cara tava no banco, Alexandro, que depois que ele entrou, o Corinthians não conseguiu criar pouca coisa pelo lado direito, o Danilo, que entrou bem na zaga, olha a quantidade de opções. Você tinha o Pedro, que nem sequer entrou, o Pedro não entrou, ele ficou no banco o jogo inteiro, o Flamengo pôde se dar o luxo disso. E obviamente o elenco banco do Corinthians tem muitas limitações, ainda mais com os desfalques, sem Garro e Carrilho principalmente, e sem Memphis, fica um banco ainda mais pobre. Mesmo assim, mesmo com todas as limitações, nada justifica você ter como opções para entrar no jogo desse Thales Magno e Rian. Não tem justificativa, não tem defesa para isso. Ainda mais você colocar o Thales Magno como a primeira opção de mudança, primeira opção para ataque. Você tirar o Guinegão, que era o melhor do ataque. Assim, de verdade, mesmo com o gol, se fosse para tirar o Guinegão do ataque, tinha que ser o Yuri Alberto. Até porque o Guinegão, de verdade, ele sustenta melhor a bola no pivô do que o Yuri Alberto. Muito melhor, inclusive. O lance do pênalti em cima do Bidon começa justamente com isso. Com o Guinegão sustentando no pivô, acionando o Martínez, para o Martínez acionar o Bidu, que depois lança o Yuri Alberto. E essa é uma situação inexplicável. Tirou cedo demais e depois disso o time morreu de vez. Porque o Thales Magno mais uma vez entrou mal, como sempre entra, não é novidade. E o Rian é aquilo. Não tem, né? A culpa já não é mais dele, né? A culpa é de quem escala, né? Não era pra estar ali. A gente foi pro final do jogo com Ranieri e Rian de volantes. Né? Aí não tem como também, né? Não teria como, nem com o time fosse o mais fraco o adversário. No Flamengo fica mais difícil ainda. Então, por mais todas as limitações do elenco do Corinthians, tem coisas que não dá pra aceitar. Acho que pensando, né, agora no Brasileirão, cara, a única coisa que eu quero desse time, né, tá falando Brasileirão, é que ele consiga uma pontuação para ficar tranquilo, para não ter que sofrer com o rebaixamento o mais depressa possível, e que o Corinthians comece a dar mais minutos aos jovens da base, que estão nesse elenco. A gente já tá vendo o Guinegão, já tá vendo alguns tendo destaque. Hoje o Corinthians começou contando com o Michael, 4 jogadores oriundos da base, mas recentemente foram 3, né, João Pedro, Breno Bidon e Guinegão. E eu quero ver mais desses meninos, porque se você olha o elenco do Corinthians atualmente, tem vários jogadores que já sabem que não vão continuar, ou que atualmente também não estão entregando nada. Tá? Charles, Rian, Romero, Thales Magno, Companhia Limitada, então o Martínez também, que tecnicamente é pavoroso, mas ok. André Ramalho, que falha constantemente, para mim merece banco, o João Pedro merece mais oportunidades. Tem vários jogadores que, né, não tem para que gastar tantos minutos com eles. Eu gostaria de ver o Corinthians dando mais chances no Dorival, a comissão técnica, a nomes como João Pedro. Na lateral direita, já que o Corinthians não tem reserva, o Mateuzinho, o segundo tempo dele foi horroroso. Mais minutos pro Jacaré, ver o estágio dele, qual o estágio que ele está atualmente, para poder ser um reserva ou não no Mateuzinho. Gostaria de ver mais minutos do André Luiz, que entrou contra o Fluminense, interessante, até do Bahia, para ver se eles já estão prontos para serem opções reais para o elenco. Gostaria de ver mais minutos do Dieguinho, do Kaique, sabe, desses jovens, porque eu já sei o que esperar de Romero, Thales Magno, Charles, Rian e companhia.
E eu já sei que não dá pra contar com eles, de fato. Especialmente em jogos grandes assim, saindo do banco. Então eu gostaria de ver esses meninos ganhando minutos. Até para ver como eles já estão atualmente, para serem opções para 2025 agora, mas principalmente pensando já em 2026. Porque alguns jogadores já sabem que não vai continuar. Mas esses meninos vão estar lá. E é aquilo, né? Três dos melhores jogadores do Corinthians hoje vieram da base. João Pedro Choca, Pedro Bidon e Guinegão. Mesmo com a base sendo completamente maltratada, mesmo por as gestões que passaram, mesmo com todos os escândalos, mesmo com alguns da imprensa e torcedores também, né, sempre querendo queimar qualquer menino que vem da base, mesmo assim a base do Corinthians continua revelando jogadores capazes de serem úteis, seja como titulares, seja jogadores que vão ser vendidos em breve, por valores que claramente não vão ser o ideal, seja jogadores que conseguem ser bons reservas, né, conseguem ser úteis em jogos importantes. E precisa olhar mais carinho, precisa dar mais minutos para esses garotos, porque claramente tem jogadores no elenco que não dá para contar, e que não vale a pena ficar tentando insistir nisso. Mas é isso, pessoal. É uma derrota frustrante porque o jogo se apresentou para o Corinthians. O Corinthians teve todas as chances de ganhar, ou no mínimo de levar um empate, e conseguiu desperdiçar todas elas. Meus parabéns para Yuri Alberto. Meus parabéns também para o senhor Dorival Júnior, com mais uma atuação péssima como técnico. Um trabalho que não empolga, que não nem um pouco. Mas é isso, pessoal. Quero que você nos comentários se você concorda ou discorda. Deixe aí sua opinião. O espaço é sempre livre. E não esqueça de dar like no vídeo, de divulgar esse vídeo aqui para ajudar quem está começando e dar aquela força se inscrevendo no canal. Muito obrigado mesmo você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.